Deus, nós não temos nada. Nós estamos aqui nessa noite para adorar a Ele. Você foi alcançado, eu fui alcançado pela misericórdia de Deus para adorá-lo. Faça isso nessa noite. Aleluia. Eu quero ler junto com a igreja Salmo 51. Aleluia. Salmo 51, verso 10, 11, 12 e o 17. Aleluia. Salmo 51, verso 10, 11, 12 e o 17. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Toma a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. E o 17 diz: aos sacrifícios para Deus, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor Deus. Podem tomar assento, queridos. Aleluia. As crianças podem descer para o culto infantil. O evangelista Tiago está pedindo. Então as crianças podem descer para o culto infantil. Existem algumas barreiras e dificuldades que muitas vezes nos impedem, eu e você, de chegar mais perto de Deus. Quando decidimos ter mais de Deus, isso tem um preço. Aleluia. Tudo tem um preço, tudo tem um valor. Quando nós, eu não sei se já falei aqui, mas quando nós vamos adquirir uma casa, quando a gente vai fazer um negócio, principalmente quando a gente está há muito tempo sonhando com aquele bem, com aquela moradia, principalmente quando é um sonho, nós vamos lá, negociamos e pagamos um preço. Sendo ela financiada ou não, mas você paga um preço. Quando nós adquirimos um carro, não é diferente. Nós também pagamos um preço. Quando adquirimos um emprego, alguém está desempregado, sem trabalho, e de repente adquire um emprego, a partir daquele momento ele paga um preço pelo salário. Por quê? Tem regras da empresa que ele está trabalhando. Aleluia. Naquela empresa ele tem que chegar no horário, então ele tem que acordar mais cedo. Neste inverno é difícil, mas ele paga o preço para estar lá. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estava ali sentado quando o pastor Tiago pediu e disse que eu teria a oportunidade. Aleluia. Eu tinha já 2 domingos atrás preparado algo para falar. E foi esta palavra. E outro dia eu estive numa congregação, e exatamente esta palavra Deus tocou muito forte no meu coração, e eu falei àqueles irmãos. E alguns que estão aqui talvez acompanharam, minha família acompanhou quando eu estava lá. Mas eu me lembro-me quando novo convertido, aquele primeiro amor,
aquela alegria incontestável. Nós tínhamos mais intimidades com Deus. Quando eu estou falando que nós tínhamos, eu não estou falando todos, tem pessoas aqui que não precisavam talvez ouvir, mas serve como alerta, mas para outros precisamos ouvir. Eu lembro-me que nós conversávamos com Deus várias horas, muito tempo. O Facebook não nos tirava o tempo, o WhatsApp não nos tirava o tempo, o trabalho nós sabíamos separar e não nos tirava o tempo. Mas tem muitas pessoas que adentraram este lugar nesta noite, que aos poucos não estão percebendo, mas estão se afastando de Deus. Mas vem para o culto no domingo, participam deste lindo culto, desta congregação. Mas quando se fala em momento a sós com Deus, existem outras prioridades. Quando se fala em momento a sós com Deus, existe algo mais importante. E eu estou falando disso e me coloco juntamente com todos nós nessa noite. Eu também, muitas vezes, acabo. Depois é claro que a gente acaba dizendo, por que eu não, ao invés de fazer isso, não tirei o meu momento a sós com Deus? E alguns meses atrás, o Espírito Santo vem me cobrando muito isso. Aquele momento separado que você tinha para mim. Muitas vezes nós queremos algo de Deus e até pedimos para Deus, Deus, eu preciso, mas é só naquele momento. E aí Deus com muita misericórdia, Deus com muito amor, sempre analisa e Ele acaba lhe dando a bênção e depois se esquecemos novamente. Mas nesta noite, neste domingo, dia 29, é isso? 28 de junho, Deus está falando comigo e com você, e está nos pedindo, aleluia, Deus está nos pedindo prioridade. O Espírito Santo falou forte no meu coração, enquanto eu estava ministrando agora, e disse que tem empresários aqui dentro, que quando começou a empresa, chegava na empresa e orava antes de começar o dia, agora não dá mais tempo. Tem pessoas que saem para o trabalho de manhã, e antes orava os 15 minutos, 10, 5, talvez 20, meia hora, e agora não dá mais tempo. Muitas vezes já acordamos correndo, colocamos o nosso relógio. Querido, isso é somente disciplina. Se nós colocarmos o relógio para despertar 6 horas da manhã, todos os dias, nós vamos acordar todos os dias às 6. E vamos sair para o trabalho 6h30, talvez alguns 6h30, 7 horas. Se você colocar 10 minutos antes, por 21 dias você fizer isso, acabou. Virou hábito na sua vida. E o que Deus quer falar para mim e para você nessa noite é que Ele precisa de um momento a sós contigo. E não é aquele momento que só você pede, não é aquele momento que só você fala, não, é aquele momento que eu e você paramos de falar e pedimos, Espírito Santo, fale comigo, e Ele vai falar com você lá onde você estiver. Mas o irmão Giovanni não vai precisar de profeta, não vai precisar de nada disso, o Espírito Santo vai falar com você lá aonde você estiver.
Que nós possamos a partir de hoje, eu me incluo nisso, aleluia, tirar o momento a sós com Deus todos os dias da nossa vida. Faça um teste, experimenta por 30 dias, e você vai ver que as coisas vão melhorar para você. Muito obrigado, querido, Deus abençoe. Amém, queridos. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo aqui entre nós? Aleluia. Que bom falarmos com Deus. Queridos, o que o Giovanni falou aqui é a coisa mais sensata que ouvimos. O conjunto, o grupo de louvor, pode se preparar, nós vamos louvar neste momento. E depois nós vamos passar a palavra ao servo de Deus, evangelista irmão Davi, que vai ministrar sobre nós mais uma palavra de Deus. Queridos, preste bem atenção, Deus não quer que você ore simplesmente porque Ele é um ser com uma mente megalomaníaca que exige devoção a todo custo. Não, preste bem atenção no que eu vou te dizer. A oração faz um bem para nossa alma. A oração é o meio pelo qual nós conseguimos a graça de Deus em nosso favor. Então pense nisso que foi meditado aqui. Deus está falando conosco. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Se você pode, mesmo como você está, você já ficou de pé muito, mas assim como você está, se você pode, curve a sua cabeça, medite um pouquinho, reflita sobre tudo que o Espírito está falando aqui esta noite. Deus quer operar neste lugar, Ele quer operar na tua vida. Nós vamos louvar ao Senhor neste momento e vamos depois ouvir a palavra de Deus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, faça de novo. Aleluia. Eu quero ser um vaso novo. Quantos querem ser renovados pelo Espírito Santo de Deus? Aliás, nós precisamos ser renovados. E depois de tudo o que aconteceu aqui neste culto, de tudo que já ouvimos, eu tenho certeza que ainda vamos continuar ouvindo sobre esse tema. Porque enquanto estávamos ensaiando hoje ali de tarde, nós sentimos essa necessidade de falar e de cantar sobre renovação. E Jesus falou algo muito interessante sobre esse assunto. Está no Evangelho de Mateus capítulo 9. Ele disse: olha, não se coloca vinho novo em odres velhos. Ele falou isso aí fala sobre renovação. E eu parei um pouco para pensar, e eu pensei comigo: poxa, mas o que será que Jesus tem contra coisas velhas, coisas já usadas, coisas antigas? Será que Ele não gosta do que é velho? Será que Ele não gosta do que tem experiência? Eu pensei assim. Mas analisando um pouquinho melhor, você vai entender que não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com tempo, com experiência. Tem a ver com conformismo. Quando Jesus fala do odre, o odre, para quem não sabe, era um recipiente, como um vaso, só que era feito de couro, aonde se colocava vinho. E sabe por que não dava para colocar vinho novo em odres velhos? Porque o odre, quando ele estava velho, ele não se delatava mais. E o vinho, quando ele é novo, ele evapora muito, ele evapora mais. Quando ele é velho, nem tanto. No processo de decantação do vinho, ele evapora. E quando o odre era muito antigo, muito usado,
o odre se rasgava porque aquele vapor enchia o odre e o odre se rompia. Quando a Bíblia fala de vinho, muitas vezes ela está falando de alegria, de felicidade, coisas desse tipo, de festa. Quem não lembra da festa de Canaã, o primeiro milagre de Jesus, multiplicando a água em vinho, transformando a água em vinho. Mas um pouco depois, Jesus revelou a verdadeira natureza do vinho, e vocês vão lembrar que na última ceia, antes de ser capturado, ele tomou o cálice em suas mãos, entregou aos seus discípulos e disse: tomem e bebam, porque este é o meu sangue. Então o vinho é o próprio Cristo, e não é possível que dentro dos odres que somos nós não caiba mais de Cristo. Precisamos ser odres novos, um coração novo, sedento, querendo mais de Deus, mais de Jesus, não conformados. Quando a gente se conforma, a gente aceita tudo do jeito que está, fica feliz do jeito que está, fica contente, vem para a igreja, sai da igreja, continua tudo a mesma coisa. Mas Jesus está dizendo para a gente aqui nesta noite, e para provar, não foi eu quem falei, Deus já usou o Giovanni, já usou o irmão Tiago, já usou o irmão Davi. Deus está falando conosco: eu quero colocar coisas novas em vocês, eu quero encher vocês com vinho novo nesta noite. Mas não se conforme, não se conforme. Vamos ficar de pé, adorar a Deus. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia. Então por que que o nosso sentimento de pecador, de frágil, de fraco, por que que não pode se renovar? Tem que se renovar nesta noite. Cante conosco. Pode entrar, Jesus. Faz um vaso novo, transforma a nossa vida. Bem forte, irmãos. Eu quero ser, Senhor amado. Olha que bonito, o Espírito Santo está em nosso meio. Pode falar, Jesus. Já estamos preparados para te ouvir, Senhor. Faz tudo de novo. Vamos cantar ao único que é digno louve a Deus. de receber Isso, adore ao Senhor. a honra e a glória, Os anjos o adoram, a força e o poder, todos os seres celestiais o adoram, ao Rei eterno e as estrelas, as galáxias, os planetas ouvem a sua voz e se prostram diante do seu poder. A igreja o adora. o único que é digno Só ti, de Jesus. receber Só tu mereces a nossa adoração, a Jesus. honra e a glória, a força e o poder, Ao Rei eterno, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso Mais uma vez, ser a Ti. coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso
consagramos. Consagramos todo nosso ser a ti. Quantos querem servi-lo melhor? Vamos servir ao Senhor melhor. Aleluias, que bênção. Vamos abrir as nossas Bíblias. 2 Reis, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 15. Segundo Reis, capítulo 6. Pode fazer um fundinho bem bonitinho aí, querido. Muito obrigado. Versículo 15. A igreja encontrou? Diga amém. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu e viu que um exército com cavalos e carros tinham cercado a cidade. Então, o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou, diga comigo, orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Senhor: fere, peço-te que de cegueira essa gente. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. E a igreja diz amém. Tome assento por bondade. Queridos, nós vamos trabalhar um texto muito conhecido. Com certeza você já ouviu uma pregação, você já ouviu uma canção, alguém pregando sobre esse texto. A gente não pode fugir do tema que hoje é um culto de celebração, é um culto de família. Que bom que você veio, que bom que você está na sua casa nos assistindo, você e a sua família. Para mim, o assunto família é um assunto muito empolgante, um assunto muito relevante, e que quando você fala em família, você abrange todos. Quem é que não tem um problema na sua família? Quem é que não tem uma dificuldade? Quem é que não ora pela sua família? Família é bênção de Deus, e eu sempre digo que família é sempre o nosso maior patrimônio, né? Família, como é bom. Eu gosto muito desse culto de família, eu gosto muito de mensagens, enfim, qualquer mensagem da Bíblia, você pode aplicar para a família. Eu gosto muito de ouvir canções que falam sobre famílias. Queridos, presta atenção aqui, eu prometo que serei bem breve. Esse texto aqui, o cenário desse texto, foi escrito em meio a uma guerra. O rei da Síria tinha declarado guerra a Israel. Quando a gente fala de guerra, logo a gente já lembra de um tempo de dificuldade, não é verdade? Um tempo de escassez, de muita perseguição, e de muito combate e de muita luta. Esse era o cenário desse texto que nós lemos. Eu vou trabalhar um pouco, fazer uma introdução bem breve para você entender. O rei da Síria, ele convoca todos os seus oficiais de guerra para contra-atacar Israel. E ele convoca os seus oficiais e ele começa a projetar o ataque. Nós vamos atacar Israel por aqui. Porém, o Senhor Deus vai até um homem, e o homem que ora, Eliseu,
E o Senhor diz, com certeza, que o Senhor revela a Eliseu durante a oração. Eliseu estava orando, então Deus revela a Eliseu. Eliseu, o rei da Síria vai atacar por aqui. Aí Eliseu já falava, transmitia a mensagem para o rei de Israel. Então eles já se preparavam e não dava certo os projetos do inimigo. Eles vinham por aqui, Deus avisava por aqui, até que o rei da Síria convoca os seus oficiais. Presta atenção. E ele diz assim: eu tenho que saber quem dentre nós que está abrindo a boca para o rei de Israel. Porque o que eu falo aqui, eu falo em sigilo, secreto. Mas parece que tem alguém que fala. E parece que eu vejo os oficiais já tremerem na base. Como quem diz, se o rei olha para mim e desconfia de mim, ele me mata na hora. Era morte, era forca. Aí um daqueles oficiais diz assim: Senhor, o senhor sabe o que está acontecendo? É que lá em Samaria, na cidade de Dotã, existe um homem por nome Eliseu. Esse homem é porta-voz de Deus. Esse homem é representante de Deus, ele é profeta de Deus. E quando o Senhor fala aqui, dá certo que ele está orando, até porque ele está sempre orando. E o Senhor revela para ele, o Deus de Israel revela a Eliseu. E Eliseu vai até o rei de Israel. E é por isso que não está funcionando as nossas estratégias de guerra. Agora, toda a fúria do rei da Síria se volta contra Eliseu. Quem está entendendo, diga amém. Ele se volta contra Eliseu e ele prepara ali um grande exército. A Bíblia diz que eram muitos carros, muitos cavaleiros, um grande exército para prender um homem só. Eu não sei se alguém aqui trabalha na polícia, já trabalhou, por mais forte que o homem seja, mas 2 soldados bem preparados, bem armados já é suficiente para prender um homem. Agora, imagine só o que significava Eliseu para o exército da Samaria, para o rei da Samaria, da Síria, melhor dizendo. Ele convoca um grande exército para prender um homem. Você está entendendo, queridos? Eliseu, naquele momento, era uma ofensiva, era um perigo muito grande para o exército do inimigo. E a Bíblia, eu vou correr aqui, e a Bíblia diz que era de madrugada, quando eles chegam e eles cercam aonde estava Eliseu, e o seu moço, o seu auxiliar. E quando o moço se acorda muito cedo, porque moço gosta de acordar cedo, não é verdade? Pelo menos na época. Ele acorda muito cedo para cortar lenha, para fazer o fogo, para ferver a água, para fazer o café para o homem de Deus, porque o homem de Deus era um pouco mais de idade, então tinha que ficar um pouco mais na cama. E o moço servia o homem de Deus. E quando ele abre a janela, ele se vê encurralado, cercado por pelo um grande exército. E o menino treme na base. O menino não tem estrutura naquele momento para entender, para compreender. Com certeza ele pensou: agora é o nosso fim, nós vamos morrer, é muita gente, eles vão nos matar. E o menino vai, o moço, o auxiliar de Eliseu, vai até Eliseu, e ele grita desesperado, e ele diz assim: ai meu senhor, nós estamos cercados, o que faremos? Queridos, eu quero falar aqui sobre 2 gerações. Geração Eliseu e geração jovem de Eliseu. Quando eu falo da geração jovem de Eliseu, eu falo de uma geração evidentemente jovial, de uma geração
que está dando os primeiros passos. Quando eu falo da geração Eliseu, eu estou falando de uma geração de discípulos, de aprendizes. Geração Eliseu fala de geração jovem,